Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação, Gesiel Lopes. Meus amigos da grande rede, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Podiaclep. É o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Aqui estamos nós e agradecendo já a você que está conectado conosco. Já quero começar incentivando você a se inscrever no nosso canal, se inscrever no canal da Clep, compartilhar, comentar, enfim, dar um like, fazer parte aí da família clepiana no YouTube. Você segue também, compartilha tudo no Instagram. Siga a Clep também, a Clep @oficial lá no Instagram e participe conosco. Esse é o episódio número 13. Para você que gosta aí de números, esse é o número 13. Há quem diga que é o número do Zagalo, né? Então, número 13, episódio número 13. E aqui no comecinho do programa eu já quero registrar a equipe técnica, direção de imagens do Alex Esteves, direção de cortes Hugo Esteves, cinegrafista Jorge Albuquerque, operador de áudio Luiz Celso, o Masterchef, o homem que prepara o almoço aqui, é o nosso querido Aldo Lima. A produção é do Getúlio Oliva e também com a participação da Sônia Leles. Para você que está procurando aí fazer um curso especial, uma plataforma de cursos online, visite aí o site www.1b100.com.br, 1b100.com.br e participe aí dos melhores cursos que existem na internet. Hoje vamos conversar com ele, não é só da mídia esportiva impressa no passado, não. Ele já foi do passado, mas ele é do presente e vai continuar no futuro, porque a partir de hoje, com esse registro aqui no YouTube, aqui no Podiaclep, não tem como não continuar essa história viva de muitos e muitos anos na comunicação. Expedito Leal, seja bem-vindo ao Podiaclep. Que satisfação ter você aqui conosco. José, a recíproca é mais do que verdadeira. Na verdade, o Getúlio, preliminarmente, en passant, havia me convidado para participar do podcast da Clep, e eu rejeitei o convite, assim, a priori, e vou explicar o motivo. Eu estou, esse ano, completando 16 anos de aposentado, me aposentei por tempo de serviço, não por idade. E achei por bem, eu sou uma pessoa muito crítica dos outros e mais crítica comigo mesmo, de que meu tempo de validade na crônica esportiva, mais precisamente na mídia impressa, embora eu sempre fosse um colaborador, tanto no rádio como na televisão, eu achei que meu tempo estava encerrado. Então, não tinha por que aparecer mais em programas de televisão, de rádio. E na mídia, passei a ter que me adequar aos novos tempos através da internet. Tenho um blog, o Ponta de Gol, e tenho uma página de Face. Mas, sobretudo, sabe, Gesiel, eu gostaria que você soubesse que o podcast da Clep me proporciona colocar duas coisas, uma delas talvez você até possa pensar, tal como os espectadores, quantos estejam assistindo a minha entrevista, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é sempre bom aproveitar uma oportunidade quando se tem, pela repercussão, que sem dúvida nenhuma, não por ser uma entrevista com o Expedito Leal, mas pelo pod da Clep, que já se tornou, com pouco tempo, um veículo de comunicação de muita audiência. Eu, em primeiro lugar, quero desfazer um equívoco. Eu não sou fundador, eu não sou criador da revista Gol. Não. Eu explico por que essa confusão. Na verdade, os fundadores da equipe, os que criaram a equipe, já morreram, todos três.
um deles esse ano, inclusive. Emmanuel de Almeida, Euclides Chembra Bandeira e Guilherme Barra, que morreu este ano. Eu peguei, na força da expressão, no dito popular, o bonde andando, mas o bonde, na verdade, ainda não havia saído da estação. Então, eu fui o primeiro chefe de reportagem, eu comecei desde o primeiro número que eu trouxe, inclusive para mostrar e tal. Essa primeira fase da Gol, ela dura mais ou menos um ano, e a redação era na Praça Brasil. Nesse tempo, o Remo estava em grande performance no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, né? Já ele entrará em 72, mas em 75 ele consegue armar um grande, não só um time titular, mas um banco excelente. Então o Remo estava a todo vapor, como se diz. Em razão disso, a venda da revista era boa, semanalmente. Acho que foi um grande erro de quem criou a revista, e depois comigo, quando eu passei a ser um dos donos na segunda fase, 3 anos depois. Belém não comportava ainda uma revista semanal. A revista semanal, ela é uma coisa que aprofunda, assim, em grande parte, o noticiário do cotidiano, que os jornais dão, a revista tem a facilidade de poder aprofundar. Enquanto o Remo estava em grande fase, a sua galera também estava, e não só a galera do Remo, mas a galera do futebol paraense. A revista tinha uma boa saída, a revista tinha uma boa circulação. Quando o Remo sai do campeonato nacional, a revista entra em declínio de venda. E como não tinha um capital de giro para sustentar essa fase em que as vendas não eram boas, só houve uma solução que os seus donos acharam por tomar, que também aconteceu comigo na segunda fase, fechar, né? Então, é uma coisa que a gente acha assim, por que Belém não comporta uma revista semanal? Não só Belém não comporta. O Brasil sempre só teve, o país, só teve sempre uma revista de esporte. Eu, quando era garoto, peguei o Esporte Ilustrado. Depois teve a primeira fase da Manchete esportiva. Depois teve a Revista do Esporte. Essa, sim, o Getúlio Oliva deve ter conhecido, morava no Rio. Essa, sim, com uma longa fase de periodicidade semanal. Depois veio o Lance. Bom, veio a segunda fase da revista Manchete, mas que demorou pouco mais de um ano, e depois o Lance. Então, eu vejo assim, nós tivemos em Belém 3 revistas esportivas. A pioneira, Pará Esportivo, que era do finado Fernando Pinto, um cara dinâmico, chegou a ser comentarista da Rádio Guajará. Depois ele foi vice-presidente da federação, presidente do antigo Liberato de Castro, um clube que disputava a primeira divisão. Depois o Jaime Basto, com máquinas próprias, colocou a seleção esportiva, mas numa periodicidade que, como dizia um amigo meu, um número sai hoje, o outro sai quando Deus quiser. Assim é muito difícil. A Gol não. A Gol toda terça-feira estava nas bancas. Toda terça-feira, chovesse ou fizesse sol. Será que hoje, com esse advento da internet, essa tecnologia, a informação realmente às mãos, na palma das mãos, hoje seria um pouco mais tranquilo para se manter uma revista semanalmente em Belém? Pior ainda. Pior? Hoje seria pior? Hoje a internet matou a mídia impressa. Os jornais estão com seus dias contados, jornais impressos. Ninguém lê mais jornal impresso. Se forem 5 para a banca... Você lê jornal impresso? Não. Não? E dizia para todo mundo que morreria com exemplar na mão. Não leio. Não leio? Não leio. Pela facilidade da internet? Não. É o seguinte, eu vejo nos jornais, todas as notícias dos jornais impressos são notícias velhas.
São notícias que a internet já noticiou, no mínimo com 24 horas. E qual é o caminho para o jornal impresso? Acabar. Acabar? O jornal Não impresso... tem alternativa? Não tem, eu não vejo alternativa. Aliás, há 10 anos atrás, eu li um livro a respeito disso, que eu não lembro o título, e que eram ouvidos os donos do Globo, ou Globo, o jornal, dono do Estadão, o Estado de São Paulo, e o dono da Folha de São Paulo. Eles já vaticinavam há 10 anos atrás, e eu estou botando por baixo. Por baixo. Por baixo, nós estamos em 2023, acho que isso deve ter sido antes de chegar 2020, 2010, 2000 e por aí assim, eles já vaticinavam que os jornais impressos obrigatoriamente teriam que se adequar à internet ou acabar. Por quê? Coisa que hoje já acontece, né? Porque hoje você tem a versão online do jornal impresso. Ah, sim. O jornal impresso, aí você me pergunta e me permite eu ratificar. Certo. Né? Vou retificar. Não. No impresso, visual, virtual, como o nome que se queira dar, não. Ele vai continuar. Mas vai continuar... Preciso se ver uma assim, ramificação, né? Tudo pouco, todo texto pequeno. Ninguém lê em internet um livro. Dificilmente alguém lê na internet um livro. Só se o livro tiver 10 páginas. Se ele passar de 100 páginas, ninguém aguenta ler. Eu não leio o livro em internet. Você sabe que hoje o livro está presente assim de forma eficaz na internet com o infoproduto, né? Nessa classificação de infoproduto. Agora, você citou revistas aí, e a revista Placar? Não, sim. Editora Abril, né? Eu deixei uma lacuna. Outra de grande circulação, outra inovadora, outra revista, assim, que veio com uma proposta, aí que é importante, uma proposta diferente das antecessoras. A revista Placar, uma revista de grandes reportagens profundas e extensas. Bom, eu ia cometendo esse lapso quase que imperdoável. A Placar foi uma das maiores revistas esportivas que já existiram, sem dúvida nenhuma. Mas, Josiel, para não perder com a idade que eu estou, o fio da meada assim, na mente, eu disse que tinha preocupação em desfazer um equívoco, já desfiz, que eu não sou criador, não sou fundador da revista Gol. Outra, uma coisa que a pessoa morreu esse ano e durante muito tempo, isso foi em 86, a nossa desavença, que me fez sair do jornal que eu sonhei. Desavença? Opa, vem revelação por aí. Eu fundei, eu sonhei, eu sozinho não, eu e a pessoa que tornou realidade o sonho. Eu sonhei, eu fundei, eu tenho certeza que contribuí para que esse jornal pegasse embalo e fosse em frente, que é o Diário do Pará. Mas a minha saída foi traumática. Mas ela foi traumática porque eu já passei em outros jornais. Um dia a gente entra, um dia a gente já sai. Mas a minha saída lá foi uma saída assim, sabe, proporcionada por uma das pessoas que eram da mais alta, com L, estima, da minha mais alta estima. Foi a pessoa que eu diria que me incentivou a continuar quando eu entrei como revisor da província, na minha carreira jornalística. Eu trago um jornal de 1974, quando essa pessoa lançou um tabloide na província. Você tem um exemplar de 74? Tenho um exemplar. Aqui? Da província. Tenho até mais um pouco antes de 74. Olha, você que está acompanhando a gente, já viu que a mesa está cheia então, aqui, né? eu fui convidado por essa pessoa para escrever uma coluna. Mesa está farta. É a primeira e única vez que eu escrevi com o nome de Expedito Ribeiro, porque meu nome é Expedito Leal Ribeiro. Minha família, por sinal, às vezes fazia restrições isso, de eu só assinar
com o Expedito Leal, mas o Getúlio Oliva, que é de jornal, sabe que predomina o nome que eles acham mais forte. Eles achavam que Leal se sobrepunha a Ribeiro, e daí eu fiquei com o nome de Expedito Leal. E nessa coluna que eu trouxe para vocês verem... Não é imaginário, Leal. Tinha gente que encontrava comigo no fórum, na época eu já advogava, e dizia assim: Expedito, tem uma coluna no tabloide da província, escrito Expedito Ribeiro. És tu mesmo que escreve? Eu digo, não, deve ser Ribeiro, é outro Expedito. Eu fazia de sacanagem, né? Na verdade, eles sabiam que era eu. Então, essa pessoa na minha vida teve uma importância fundamental, uma importância de, assim, você considerar não um colega, um irmão. E essa pessoa, eu fiz tudo para levar para o Diário do Pará, quando ficou vago o cargo de editor-geral, que eu fiquei respondendo, mas sem nenhuma pretensão de continuar sendo o titular do cargo, e essa pessoa me colocou para fora. Foi. Você imagina, assim, o que é o impacto de você considerar uma pessoa como não um amigo, um irmão que vai na sua casa, que fica conversando com você, jogando conversa fora até 3 horas da manhã, que lhe auxilia quando você não tem carro para lhe levar lá no município tal, onde correu um processo e que era do meu interesse, tudo. E essa pessoa, depois, assim, quase que num enigma que morreu com ele, e eu tenho certeza que vai morrer comigo também, porque eu não justifico, e nunca ele justificou para mim porque tomou essa medida. Ele fez uma carta, mandou para o dono do jornal e usou a expressão que prescindia da continuidade do meu serviço na redação. Eu era, sem dúvida nenhuma, o Getúlio sabe disso, embora não trabalhando no jornal, eu me considerava, sem nenhum laivo de orgulho, não, mas na realidade, eu me considerava a pessoa de maior prestígio na redação. Era eu, o dono do jornal, gostava, assim, declaradamente, para todo mundo saber que a predileção dele era por mim. Eu era o homem de confiança dentro do jornal. Eu não sei se isso provocou uma inveja, mas eu às vezes me pergunto assim, como uma pessoa pode deixar que essa inveja aflore depois de tantos anos e anos sendo amigo de outra? E o domínio, né, dessa forma. Eu afasto isso. Agora, ele tinha um relacionamento com uma pessoa que trabalhava no jornal, que era... Deus perdoe. Eu tenho, sabe, Gisele, uma coisa comigo. Eu carrego todos os defeitos do mundo, menos um. Eu não gosto de hipocrisia. E não fico assim achando que quando a gente morre, a gente é bom, a gente é ótimo, a gente fez tudo que Deus pediu. Não, não é isso. Não apaga, não apaga. A morte não apaga. Não apaga. Não, se ela não agrava, ela também não tem essa coisa de agravar. Eu só quero lhe perguntar o seguinte, você vai revelar o nome dessa pessoa, né? Nenhum dos dois. Eu me reservo o direito de não revelar? Não revelar. Pô. Eu já falei no nome dele aqui. Já falei. E quando citei como um dos fundadores da Gol. Então... Na morte dele esse ano... Alô, produção? Vamos pescar isso daí, produção. Veio assim, como se viesse... Veio um filme com início, meio e fim. E o fim, assim, para mim, é um fim que eu vou levar, assim, sem saber. Ele faleceu esse ano, foi? Foi esse ano. E... vou levar comigo, tal como ele levou com ele, só ele soube, porque nunca chegou para mim dizer, olha, Expedito, sabe qual foi a razão dele ter tomado essa decisão? Foi isso, nunca. Fez questão, através de terceiro, de se aproximar de mim, e eu fiz questão, porque desde que aconteceu o negócio, eu tomei uma decisão. Vou levar comigo essa, digamos assim, se eu estou exagerando, humilhação que eu passei. Fica só comigo, mas com essa pessoa nunca mais quero ter
nenhum tipo de relacionamento. E foi só essa desavença foi só esse problema que você teve? E diga-se de passagem. E eu acho que desavença, que problema, né? Eu acho que isso já chega, né, Gisele? Chegou só essa desavença chegou. Um primo dele, que durante muito tempo foi meu colega no Colégio Nazaré, um dia encontrou comigo num supermercado e disse assim: eu tenho uma pergunta para te fazer e quero interferir, se for possível, para que isso termine. Eu disse: se tu viens falar sobre tal coisa, tu já vais perder um amigo. É melhor tu não falares. E Expedito, e vocês nunca, enquanto ele estava no mundo dos vivos, vocês nunca procuraram? Ele procurou. Ele procurou? Através de terceiro e através umas 2 vezes assim, pessoal. Mas ele lhe pediu perdão? Não dei chance, eu nunca dei chance. Não deu chance? Eu não dei chance de chegar nem perto. Não. Poxa, eu sou geminiano. É. Geminiano é dual. Eu sou aquele cara que eu me considero generoso. Eu sou aquele cara que eu me considero do bem. Eu sou um cara que tudo que eu puder fazer para ajudar os outros a ser. Mas, às vezes, uma pessoa me causa um aborrecimento que eu tenho dificuldade em perdoar. E isso aqui eu não tenho vergonha de dizer. É uma barra pesada, né? Não sou hipócrita. É uma barra pesada isso daí. Olha, eu vou falar um nome aqui, lógico, você já se reservou ao direito, mas a internet é fogo. Ó. Nós estamos na era da internet. A produção aqui, juntamente com a pesquisa, puxou um nome aqui, já que foi falado no início, Guilherme Barra. Mas deixa esse nome aí, Guilherme Barra. Essa produção é fantástica. Eu vou me reservar o direito de dizer assim: não confirme e não desminta. Então faça o seguinte, tem aquele ditado... Cartas para a redação. Antigamente cartas para a redação. se dizia o seguinte, pronto. E tem aquele outro ditado que diz assim, né? Ditado não, expressão, sei lá. O seu silêncio é a sua resposta. E tem outro que diz, dos mortos não se fala, porque eles não têm capacidade de se defender. Aí eu fico pensando assim, por que os 3 governadores gerais do Brasil, os 3 primeiros, Mendes Sá, Tomé de Souza e eu esqueço o nome do outro. E um deles fala-se nos livros de história abertamente que foi o pior governador geral que teve no Brasil. Pô, mas não, você deve falar do cara, o cara já morreu, pô. Não tem capacidade, não tem... essa capacidade, sim, a facilidade de poder se defender. Não existe isso. Quando se faz uma biografia, quando é uma biografia encomendada, aí você só fala bem da pessoa. Se não for encomendada, você também conta o outro lado, né? Todos nós temos 2 lados na vida. É verdade. Né? Agora, deixa eu já ir mortos aqui, já que nós estamos falando, deixa eu falar de uma pessoa que já não está entre nós, mas foi um grande nome do rádio paraense, porque você está no vídeo, está aparecendo muito com ele. Tomara que você tenha se dado bem com ele. Almir Silva, você se dava bem? Almir Silva não só me dava bem. José, você está parecidíssimo com o Almir Silva. Eu tenho uma facilidade de não esconder nada da minha vida. Eu fui boêmio durante muito tempo. Aliás, quem me acompanhou nessa boêmia acha se encontrar sentado aqui do lado esquerdo, Getúlio Oliva, né? Esse eu entrego logo, porque todo mundo sabe. Boêmia. Pois é. Então, eu nunca fiz questão de esconder, nem para minha esposa, quanto mais para o resto. Agora, a minha boemia nunca comprometeu a minha responsabilidade, a minha profissionalidade e, sobretudo, a minha honorabilidade. Com certeza não comprometeu. Bebi com Almir Silva, conheci Almir Silva, peguei Almir Silva no auge, quando ele chegou em Belém. Né? Assim, quando disse para o Almir Silva um dia, e o Valdo Souza é testemunha disso, nós estávamos num bar e eu disse assim para ele, já estava com a voz bem comprometida, e eu disse: Almir, eu tenciono escrever um livro sobre a tua vida. Ele desabou em choro. Eu não disse que ia escrever sobre o rádio, eu disse assim: eu tenciono escrever um livro sobre a tua vida. E ele desabou em choro.
E aí eu disse assim, não vou escrever mais esse livro, porque nós estamos aqui bebendo. E eu estou fazendo uma revelação, e estou provocando, né, essa tua comoção, então é melhor que eu... Não, ele disse, não, Leal, ele me chama, não, Leal, tu agora fizeste uma revelação e tal. Eu disse, não, eu vou escrever um livro sobre o rádio em geral, e como tal, tu não poderias ficar de fora. Foi a maior audiência, para mim, eu estou falando em meu nome, foi a maior audiência do rádio paraense de todos os tempos quando ele chegou. Ele dizia assim, eu não dava ibope, eu dava ecos de audiência, e eu concordo plenamente. Ecos de audiência. Grande Revistinha da Cidade era um programa que entrava 2 horas da tarde e terminava às 4. E aí, de 2 às 4, eu vou botar por baixo, 95 estavam ligados na Guajará. 95%. Que fenômeno, hein? Foi Almir Silva, hein? Almir Silva, que inclusive é maranhense, né? Ele veio do rádio do Maranhão? Não, ele veio do rádio do Maranhão, mas ele era cearense de nascimento. Cearense. Depois foi criado em Recife. Ah, correto. Veio do rádio maranhense. Você passou por todos os jornais aqui de Belém? A começar pela província, foi? Não, eu comecei... A minha vida em jornal é uma vida assim que eu reputo como por acaso. Eu tentei, quando o Jornal do Dia surgiu, em 1961, era um jornal de tendência esquerdista, eu tentei entrar nesse jornal. E o chefe da reportagem me recebeu mandando que eu escrevesse uma matéria sobre o ver-o-peso, sob o meu olhar. Já estava tudo certo. Quando eu voltei, perguntei para ele assim, eu vou escrever à mão, né? Porque eu não sei da datilografia. E disse, não, aqui não tem mais isso. Você já passou esse tempo do jornal que se escrevia à mão. E, bom, então minha carreira jornalística praticamente encerra aí. E quando eu entro na província, é porque um amigo que era suplente de revisor, e a província tinha um quadro de suplente de revisor que era quase o mesmo número dos titulares, ele foi convocado pelo Exército, porque havia servido o CPOR, para ser tenente, entrava na patente de tenente. E ele me disse, Pedrito, tu não queres ir para jornal, tu gosta tanto de jornal? E foi ele que me levou, Altair Carneiro, ainda é vivo, graças a Deus, me levou para ser revisor na província. Eu entro mais ou menos no mesmo tempo do Sérgio, eu entrei um pouquinho antes. Mas na província você não precisava da datilografia? Não, era revisor? O revisor é até muito engraçado que pensa assim. Expedito, só dá uma ajeitadinha aqui no teu fone. Todo mundo pensa que levanta aqui assim. O revisor tem necessidade de conhecer muito a gramática e tal. Não. A gente trabalha com 3 sinais básicos: tirar, separar e unir. Tirar, então, separar e unir. Tirar quando algo é supérfluo. Separar quando a gente chama em jornal as coisas em pastelo. O Getúlio já trabalhou em gráfica e sabe. Uma palavra, por exemplo, está unida a outra, então a gente manda separar. E unir quando acontece ao contrário. Ao contrário. Né? Está separado, precisa unir. É isso. Eu fiquei na província durante quase 3 anos. E é lá que eu surjo como repórter, catando milho, me deram uma oportunidade, apareceu casualmente, e de lá fui para o Liberal. Do Liberal olha a máquina. Do Liberal eu fiquei até me formar no final do ano de 1971, continuei no Liberal até inícios de 72, fui chefe de reportagem lá, saí. Depois, mas nunca deixei de escrever em jornal. Sempre me pediram colaboração e eu escrevia. De graça, colaborador, não ganha nada. Depois eu vou para a revista Gol, como chefe de reportagem. Da revista Gol, eu vou para o Estado do Pará, que ressurgia, que era um jornal que ressurgia depois de longo tempo. Eu fui ser redator. Mas não me dei bem com a pessoa que dirigia o jornal, logo pedi minha demissão. Para 1 ano depois voltar para esse mesmo jornal, com mais 2 colegas na direção da redação. Esse jornal, com menos de 1 ano, quando eu estava lá, foi arrendado, e no arrendamento para 2 pessoas, 2 jornalistas, eu ainda continuei lá durante 2 meses e depois saí.
Aí, nesse ínterim, eu sempre escrevendo para um jornal, para outro, mandando uma colaboração, ou alguém me pedia se eu não queria assinar uma coluna. Então, aí, como eu falei, em 74, quando essa pessoa me convidou, quando lançaram o tabloide, como tem esse tabloide do Diário do Pará, o Bola, né? Também lançaram na província esse. E essa pessoa me convidou. Tu não queres escrever? É quando eu disse, mas não com o nome de Expedito Leal, porque eu era assessor jurídico da então ACAR Pará, Associação de Crédito e Extensão do Estado do Pará. Hoje é Mater. Você chegou a colaborar, escrever para algum jornal fora do estado? Não, eu fui colaborador de uma coluna que tinha na revista Amiga, que era escrita por Anselmo Domingos, que foi o dono da revista do esporte e que também editava a revista do rádio. Quando ele passou para a revista Amiga... Revista do rádio, Revista do rádio. Pô, a revista do rádio legal, era uma potência, depois passou a ser Revista do Rádio e TV. Então, quando as empresas dele faliram, as duas rádios, a revista do esporte e a revista do rádio, e ele passa para a revista Amiga, eu passo a ser colaborador. Eu mesmo me ofereci para ele, para que, se ele tivesse oportunidade, eu mandaria algumas coisas do Rádio de Belém, como cheguei a mandar. Ele mandou me dizer que não me tornaria como correspondente, porque ele não tinha força para isso, mas, à medida do possível, ele aproveitaria o que eu escrevia. Bom, na revista do rádio, o Anselmo Domingos escrevia uma coluna na última página chamada Apito Final, que não tinha nada a ver com arbitragem. Quando ele desativou essa revista, eu liguei para ele e perguntei se eu poderia usar esse título, que eu gostava muito, numa coluna que eu iria escrever. Não era na revista dos esportes, esse apito final, não? Não. O apito final eu entreguei para o Teodorico Rodrigues quando ele passou a escrever na revista Gol. Eu disse para ele, Teodorico, embora eu escreva esse apito final, fica melhor para ti. Então, deixei com o Teodorico Rodrigues. O Teodorico Rodrigues escreveu durante muito tempo essa coluna apito final. Certo. E Expedito, jornal, vamos passar agora para um outro capítulo, vamos deixar o rádio, mas você também presente na TV, na telinha, né? Na televisão, eu recebi diversas vezes convite do Guilherme Guerreiro nos primórdios do Gastando a Bola, que era feito lá na Torre. Do Gastando a Bola? Do Gastando Bola a Bola na Torre. no Bola na Torre. Ah, desculpa. Gastando a Bola é Não, do rádio. Não, Gastando a Bola no rádio, vem antes. Então, antes do Bola na Torre, a Guajará teve um programa às quartas-feiras, que era apresentado pelo Luiz Araújo e depois passou para o Nonato Santos. E eu era um dos, digamos assim, assíduos debatedores. Sávio Ferreira, que foi técnico do Remo, eu, Luiz Araújo, depois o Nonato Santos. Então, era esse mais ou menos o time desse programa, às quartas-feiras à noite. Mas não tinha um programa à noite, debate Aí bola? meu, aí depois esse programa já passa a ser meu. Com Domingo à noite, domingo né? à noite. A apresentação do falecido Tavernar Neves, o debatedores Edson Matoso e eu, e o Getúlio era o repórter, Getúlio Oliva era o repórter do nosso programa. Esse repórter era bom, hein? Ligeirinho já diz tudo. Ligeirinho, né? Chegava com as matérias. Tudo era... Ele deu algum furo para Era o vocês? homem da zebra, ele que dava o resultado da loteria esportiva. Agora, ele chegou a dar algum furo de reportagem para esse programa? Não, dava mais furo no bolso, assim. No bolso. Né? Nada de reportagem, assim. E quanto tempo durou o debate bola? Um ano. Um ano? É porque... Nessa época já existia o... Passou para a TBN, né? E a TBN nos proibiu, imagina, o nosso principal... TV Boas Novas, né? TV Boas Novas. Da Igreja Assembleia de Deus, né? Mandou tirar a garrafa de cerveja que ficava na mesa. Patrocinador, né? A Antártica pagava nesse tempo simplesmente R$5.000. Pô, bancava todo o programa. E aí o dono o gerente da empresa perguntou assim,
Por que substituíram Guaraná Antártica pela cerveja Antártica? O forte nosso é a cerveja Antártica. Sim, mas agora passou a ser da igreja evangélica. Conflitava com o canal, né? Ainda cheguei a andar em São Paulo, antes da Record entrar em Belém, para ver se continuaria na Record, mas não prosperou. Mas na época desse programa, já existia o Bola na Torre, não? Não. Não. Já. Vocês concorriam no Não, mesmo não, horário? não era, mas não era Bola na Torre, com outro nome. Quem comandava era o Ivo Amaral, participava o Guilherme Guerreiro, o Pio Neto. Mas era na RBA? Não, primeiro ficou na Cultura e depois foi para a RBA. Ah, Mas não com o nome de Bola na Torre. era outro Um nome. outro, um outro nome. O Ivo comandava. Hoje, O Elton Salles. O Elton Salles era o outro participante. hoje o programa tradicional aos domingos na TV Paraense de esportes é o Bola na Torre, né? Você acha que comporta um outro programa num outro canal? Comporta. Tanto prova que quando o Gilson Faria apresentou na TV Cultura, do qual eu cheguei a participar, tinha grande audiência, porque entrava na frente da... Né? E a Cultura dispõe de meios para filmar outros jogos, coisas que nós não tínhamos. A nossa única vantagem no debate-bola é que nós levávamos uma câmera, o Getúlio sabe disso, levávamos uma câmera para o estádio. Por exemplo, uma vez o Paysandu saiu de campo e não voltou para o segundo tempo, só nós entrevistamos para o nosso programa à noite o presidente da federação de então, o Euclides Freitas Filho. Só nós entrevistamos o Biá quando o Remo perdeu já na, acho que penúltima fase da Copa do Brasil para o Criciúma. Só nós conseguimos entrevistar o Biá. Porque nós tínhamos uma câmera no campo. Uma câmera, né? É. Na hora certa, no momento certo. Só fazíamos limpar Com a o repórter certo? Limpava. Não, nós fizemos eu e o Tavernar. Outra vez conseguimos uma entrevista que eu jamais pensei na minha vida que eles dariam. O Silvio Luiz e o finado Juarez Soares. Foi. Isso. Silvio Luiz? E isso foi no jogo que o menino marcou o Mas gol. por que você achava que ele não daria entrevista? Pela pessoa? A celebridade não dá entrevista. Mas ele é... Celebridade, é muito difícil dar entrevista. Foi que você perguntou para o Silvio Luiz? Não. Qual foi a temática da entrevista? Eu achei assim uma coisa que marcou muito na minha vida, que nessa época o Juarez Soares era comentarista da Rádio Globo também de São Paulo. Juarez Soares, que era conhecido também como o China, né? O China. E eu estava na cabine e ele disse assim, eu vou fazer só um comentário para a rádio e já dou a entrevista para vocês. Poxa, que legal. E aí ele entrou e disse assim, 60 mil pessoas calaram no minuto final o Mangueirão. Não, uma pessoa fez 60 mil calarem a voz no último minuto no Mangueirão. No Mangueirão. O Castor é o nosso... Como é que os evangélicos dizem? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Castor é o meu pastor e nada me faltará. Ele era corintiano, inclusive. Naquele jogo lá do Castor, né? Foi nesse jogo que nós entrevistamos. E o Silvio Luiz? Qual a lembrança que você tem do Silvio Luiz? Não, o Silvio, assim, bandalho, se a expressão não é no sentido pejorativo, mas no sentido de hilaridade, sabe? Então, ele sempre hilário, assim. Silvio Luiz era o nosso Jaime Bastos aqui? Guardando as devidas proporções ou não? Não. O Silvio, eu ainda alcancei o Silvio sendo árbitro de futebol. Sim, foi árbitro. Não foi bom árbitro de futebol. Eu alcancei o Silvio sendo ponta de gol, repórter de campo, muito bom, de rádio. De rádio. O que fez o Galvão ganhar, e talvez o Luciano do Vale, o Silvio é a voz. A voz do Silvio não é boa. De resto, ele foi um dos caras mais criativos que eu já vi. Com certeza. Esse negócio dele não chamar gol, é muito difícil o narrador não chamar gol. A coloquialidade quem trouxe para a televisão em termos de futebol foi o Silvio Luiz. Ele não chama gol, ele diz...
Como é que ele chama na hora do gol? Foi. É assim que ele chama, né? Ele explicou isso. É. Ele disse que o gol, eu concordo Porque tá com todo ele, mundo vendo, né? é o que ele diz, na televisão. Na televisão. Então ele diz, pronto, né? Foi. Não, ele diz, aí foi dele. Pronto, é isso. Craque da camisa número 10. Isso. E outra coisa que ele fala, pelas barbas do profeta. Ele tem muita sacada legal, Silvio Luiz. José, eu vou fazer uma revelação aqui no podcast da Aclep. Eu, por muito tempo, tive por hábito anotar num caderno que eu tinha o nome de quase todos os locutores esportivos que eu escutava. Até que ano você anotou isso? Olha, eu já era casado, eu não digo bem casado, porque eu nunca fui bem casado, um cara que é boêmio não pode estar dizendo que sempre foi bem casado. Só mesmo a doutora Adra para me aturar e eu... Quantos anos ela lhe atura? 50, nós somos colegas de turma. Há 5 décadas. Talvez a maior surpresa que tenha havido na nossa turma foi o nosso casamento. Foi? Porque nós somos diametralmente opostos. Mas os opostos não se atraem? Isso, diz um princípio da física. Os opostos se E atraem. eu acho que talvez seria a única mulher a me aturar, assim como esposo. 50 anos, né? 50 anos nós fizemos de casado. Poxa, que legal. Parabéns. Então, assim, eu peguei, só para lhe dizer, no Rádio Carioca, no auge, tem gente que diz assim, Valdir Amaral, eu não colocaria. Valdir Amaral. Mas vamos começar com ele. Valdir, o Duvaldo Cosi, que veio um pupilo dele para cá, para Belém, que era o Luiz Brandão. Clóvis Filho, que se aproximava muito da transmissão do Edir Proença. do Alcei Camargo, né? Do Alcei Bueno de Camargo. Eu alcancei Jorge Cury. Jorge Cury, fantástico. Eu alcancei Orlando Batista. Getúlio deve lembrar dele. E viva o jogo. E viva o jogo. Deixa eu ver mais quem. Enfim. José Carlos Araújo. José Carlos Araújo, garotinho. Né? José Carlos Araújo. Os dois são contemporâneos. José Carlos Araújo e Osmar Santos. E, para mim, foram as duas... o Osmar Santos é São Paulo, né? Os dois que criaram, sem dúvida nenhuma, a nova escola do rádio. Mais moderna, uma comunicação mais moderna. Da locução esportiva, sem dúvida nenhuma. Mas, em termos de criatividade também, Fiore e Giuliotti não fica a dever a ninguém. O moço. Certa vez eu cheguei ao Maranhão, a São Luís, e resolvi ir para as cabines, coisa que eu não fazia, usando a carteira da Brás. E nas cabines, quase todo mundo ficou me olhando assim, sabe-se, né? Quando fulano não... Quem é esse cara? E eu comecei a estar perguntando assim, José Branco ainda é vivo? Sim. Fernando Souza está ali comentando. O Canarinho está por aí? Tá. Aí o cara disse assim... Quem é o senhor? Você é novo. Não, eu era naquele tempo, ainda dava para chamar de você. Você é de algum veículo de comunicação do Maranhão, que chegou há pouco tempo? Eu digo, não. Eu sou de Belém. Você conhece todo mundo aqui do Maranhão, assim, das 3 rádios? Ribamar, Timbira e Difusora, na época. Eu digo, não conheço pessoalmente, mas de nome digo tudo. Poxa. Aí, um encontro que teve aqui em Belém, o cara estava lá com um crachá, Magno Figueiredo. Aí eu cheguei ali perto dele e disse assim, Gozado, você engordou, né? Aí ele disse assim, quem é você? Eu digo, sou paraense, mas já lhe vi no Maranhão transmitindo pela rádio Ribamar, e você era bem mais magro. Aí ele falou assim... Ela ficou abismado, né? Ele disse assim, como é seu nome mesmo? Expedito Leal. Ele disse assim, e eu? Eu disse, mas está na sua lapela aí, no crachá. Aí ele disse, sim, nem olha.
Nem lembrava disso. Aí ele disse, não, eu já saí de rádio, eu hoje sou só empresário, não estou mais em rádio. Um excelente locutor, por sinal. Poxa, que legal. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos abrir logo aqui a nossa tela. Ô, Alex, você já viu que está demais hoje, né? Vamos ver o que é que vai aparecer aí na tela do Podiaclep. O que é isso aí, Expedito? É o dia da minha colação para minha saudade. Essa senhora é minha mãe. Sua mamãe? Qual é o nome da sua mamãe? Era minha mãe, era conhecida como Dona Flor, mas o nome dela era Georgina. Era uma flor de pessoa. Uma guerreira, eu não diria isso. Não? Eu não sou daqueles que já falei. Quando a pessoa, minha mãe era muito severa. A criação do passado, mas uma guerreira que separou do meu pai com 8 filhos e deu conta do recado. Essa é a sua colação, é? Esse professor também já morreu, que era, na época, o vice-diretor da faculdade, esqueço, não sei o que. Qual a tua idade aí, Expedito? Eu devia estar com 26 para 27. Poxa, legal. Que bom. Vamos lá, Alex, vamos continuar? Olha. Essa é na casa do Sérgio Noronha. Sérgio Noronha, olha o Serjão aqui, rapaz. Ele, Dona Ana, minha esposa e eu. Sérgio Noronha. Isso aí eu estava no Diário. Isso aqui é no Diário do Pará. Esse aqui era o editor-geral, o Ronaldo Bandeira, que já morreu, que está de óculos aqui à direita. Eu, a esposa do Almir, o Zé Maia, e o pai do Paulo Roberto, o Raimundinho Souza. O Getúlio conheceu. Ele trabalhava na administração do Estado, do Diário. Nessa época você estava no Diário, é? Eu era a segunda pessoa do Ronaldo, eu era o editor político. Eu preciso outra coisa, sabe, Gisele, aproveitando, porque nessa idade o lápis de memória é muito ruim, quando a gente vê já foi. O cronista esportivo, de um modo geral, seja ele do rádio, da televisão ou do jornal, parece que assim, para determinadas pessoas, principalmente para os mais intelectualizados, a gente sofre um estigma. Parece que a gente só gosta de futebol. De resto, a gente não entende nada. Você teve a oportunidade de estar no meu escritório e viu a minha biblioteca. Sim. E eu não sou intelectual, longe disso, nem quero ser. Mas eu leio bastante. Sabe? Então, é isso aí que você está se referindo? Isso. Aquela prateleira que está lá, cada fileira daquela tem outro tanto de livro por trás. E olha, já está na hora de você ir trocando essa prateleira aí, que ela já está até arriando de tanto livro. Pois é, e aqui só os de esporte, em cima e embaixo, onde está. E o meu grande ídolo, que é o Nelson Rodrigues, que aparece lá atrás. E tem aí o escudo do Remo aí, né? Eu sou remista assumido, nunca neguei para ninguém, mas tenho uma revista do Paysandu que eu já editei. Legal. Volta aquela foto lá anterior. Olha esse encontro aí, rapaz. Esse é o lançamento do Memorial da CLEP, em 2010, que foi editado por mim, embora com a escolha dos biografados, e eu diria, cada um escreveu a sua biografia, que eu achei melhor. Nada, aqui ou ali, acrescentei uma vírgula, qualquer coisa. Valmir e eu em pé, Ivan Amaral, Castilho e o Cláudio Guimarães. E olha, um detalhe interessante nessa foto, pela ordem, olha só, pela ordem. Cláudio Guimarães já esteve aqui, Castilho já esteve aqui e o Ivo Amaral já esteve aqui. E agora você está aqui. Está faltando para a gente fechar aí o Valmir, né? O Valmir. Poxa, interessante essa foto, olha. E esse livro que está na mão aí do Ivo, está aqui com a gente também. Você está aqui com ele, né? Está bem aqui. Vou mostrar aqui, Alex. Mostrar aqui, vamos fechar aqui. A CLEP 40 anos, fortalecendo a crônica paraense, Memorial Expedito Leal, coordenador. Vou fechar aqui para a gente mostrar aqui. Olha aqui esse livrão bonito. Esse livro é de 2010. Tenho esse livro, hein, dado pelo querido Ferreira da Costa, que inclusive esteve aqui semana passada. Ele me deu esse livro lá na redação do Liberal. Está aqui o livro. Eu estou com o livro e com o autor do livro. Vamos lá, vamos dar sequência aí. Fluminense? Essa foto do Fluminense. Eu sou fluminense.
Eu já fui mais Fluminense, hoje não, eu me reservo a ser apenas... Fluminense Futebol Clube. Aqui, à direita, sentado, o Oliveira, e dos três últimos, o Assis, que está ali. Todos dois paraenses, todos dois com grande história no Fluminense, sobretudo de títulos. Ambos tiraram muitos títulos. Eu uma vez estava na sede do Fluminense assistindo uma exposição sobre o clube, não me lembro se era em comemoração a tantos anos do clube e tal, e um senhor que me viu olhando muito para essa foto perguntou se eu era de fora. Eu sou paraense e sou jornalista também. Aí ele perguntou, você me daria notícias de Assis? Eu disse, nem tanto, porque ele mora na região metropolitana de Belém, e não mora em Belém mesmo. Como ele está? Também não sei lhe dizer. Ele disse, o Assis foi um grande jogador. Eu disse, o Oliveira também jogou aqui, era paraense. Ele disse, não, eu não sou do tempo do Oliveira, porque o Oliveira saiu e o Assis ficou. O Oliveira foi primeiro e o Assis é que foi depois. Então, ele disse aí, elogiou bastante o Assis e tal, o futebol do Assis. Eu não sei, não. Eu calculo que essa foto seja dos anos 70, né? Dos anos 70. 72, 73. É nessa faixa aí. É mais ou menos isso. É isso, por aí. Vamos lá, Alex. Vamos seguir aqui com a tela. Olá, presidente Gesiel Lopes. Um abraço, parabéns aí pelo Pod Aclep, o podcast da Aclep. E olha, obrigado por me dar a oportunidade de fazer uma pergunta ao entrevistado de hoje. Uma pergunta? Não, eu gostaria que o amigo me fizesse a gentileza e a concessão de 3 perguntas. Claro, você para esse manda. cara que eu adoro, que é um amigo, um parceiro, um irmão, o jornalista Expedito Leal. Expedito, a primeira pergunta é a seguinte: a revista Gol, à sua época, ela foi um fenômeno. Todo mundo corria às bancas para comprar o seu exemplar. Você que é um dos responsáveis, eu diria o principal responsável por essa publicação. O que representou lançar a revista? E qual foi o sentimento da extinção da revista? É a primeira pergunta. A segunda, você é um cara que viaja por todas as vertentes da mídia, rádio, televisão, com predominância na mídia impressa, no jornalismo impresso, sempre na área esportiva. Mas você nutre uma paixão pelo rádio. De onde vem esse fascínio pelo veículo de massa, por esse veículo de comunicação tão querido que é o rádio? E a terceira e última pergunta. Agora você também tem o blog Ponta de Gol, ou seja, você também está nessa vibe, nessa onda cibernética, nessa muvuca cibernética. Como é conviver com essa nova tecnologia, desenvolvendo o seu trabalho, que é sempre um trabalho muito respeitado por todos nós e pelo público que consome o produto Expedito Leal? Obrigado, um abraço, Obrigado, Expedito, eu. um abraço, Gesiel Lopes. Outro. Olha aí, o Valdão fazendo logo 3 perguntas para você. José, eu diria que você escolheu a pessoa certa. Ô, produção! Não, o Valdo é muito mais novo do que eu. Mas eu quero dizer de público que tenho grande admiração pelo Valdo, em todos os sentidos, não só no profissional, o homem por inteiro. O Valdo Souza me ganha, é um grande amigo com quem eu troco muita mensagem através do Zap. Então, primeira pergunta, eu já desfiz o equívoco, não fui eu o fundador da revista Globo, não fui eu o criador da revista Globo. O que há é uma afinidade maior do Expedito Leal com o pessoal do rádio. Fui eu que fiz questão que a revista dedicasse uma página para o pessoal de rádio, que é a última página onde tinha, atrás do gol, eu sugeri ao Chembra, que era o principal, que era o editor da revista. A Gol, eu diria que ela surgiu como a grande novidade, porque ela trouxe um texto diferente. Ela foi buscar gente que não era, a predominância da redação era de gente que não escrevia sobre esporte. Escrevia, sim, em jornal, mas não na área esportiva. Então, esse pessoal
trouxe um novo texto, uma nova redação para a revista Gol. Para mim, a grande novidade. Por que terminou, Valdão? Como terminou a Placar, como terminou a Revista do Esporte, como terminou o Esporte Ilustrado, como terminou o Lance. O Brasil, ele tem um fenômeno, ele é o país do futebol, mas ele não sustenta esse tipo de publicação por muito tempo. A mídia impressa do passado nunca teve dois concorrentes, nunca teve duas revistas concorrentes, sempre uma só revista. Eu andei pela Europa em 98, quando eu fui à Copa do Mundo, e fiquei assim, pensando, por que no Brasil só uma? Se eu ia nas bancas de revista na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha, por onde eu passei, existiam no mínimo 3, 5 revistas esportivas. Por quê? O poder aquisitivo do brasileiro é muito baixo. Você acha que uma pessoa vai deixar de comprar comida para sua casa para levar uma revista? Né? Não, não pode. Não vamos nos enganar. Coisa que acontece no Brasil em rádio, né? Em rádio você tem concorrência de 2, 3. Ah, né? sim. Agora, já não acontece em revista. Agora, né? Com a rádio web, em 120, 1.500 por aí, assim. Né? As rádios estão concorrendo. Bom, bastante. Eu diria que as rádios também estão com seus dias contados, na minha opinião. As rádios tradicionais. A AM já acabou, né? A AM. Então, não é surpresa para você. Sim, sim. As FMs são as AMs de antigamente. As FMs, quando as FMs começaram, a gente dizia assim, quem quer ouvir música vai para as FMs. Agora, depois não, ficou o contrário. Quem quer ouvir música vai para as AM. Quem quer ouvir falatório vai para as FM. Então, as rádios web, não sei, elas estão entrando mais nesse campo esportivo, mas, na minha opinião, com o tempo, elas vão espalhar. O Brasil é muito grande, né, Gisele? É um país continental. É preciso a gente ver isso. E com a internet agora, a internet é uma coisa que surgiu para virar o mundo do avesso. Eu não diria nem de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Do avesso. Eu digo isso com o longo tempo de vida que já tenho na Terra. Então, eu digo isso. A internet veio para virar o mundo do avesso. Do avesso. Eu estava num banco anteontem, em que um senhor falou para a moça lá assim, meu bem, eu não estou conseguindo fazer o que... Quem é a pessoa? Nem é pessoa. É lá um robô, qualquer coisa, está me formulando de perguntas. E a moça disse assim, e eu não posso responder porque são perguntas pessoais. Ele disse, mas eu vou lhe dizendo. Aí eu virei para ela e disse, esse é o grande problema das gerações passadas. Lidar hoje com essa tecnologia avassaladora, porque ela não foi gradual, ela não veio aos poucos. Hoje um celular tem uma novidade, amanhã ele tem 5 novas novidades. Aí é difícil, né? Ela vai mudando. Aí a pessoa vem falar para mim, seu Expedito, o senhor velozmente. Baixa o aplicativo, eu não tenho mais nada para baixar, tudo que tinha já baixou. Então não vou baixar mais aplicativo que eu não sei, sabe? Então eu vejo isso. Pergunto, Val, de onde vem minha paixão pelo rádio? Alguém escreveu que os críticos são críticos porque são frustrados em alguma coisa. Eu parei para pensar com o tempo e acho que sim. Eu tentei ser locutor, era o meu grande sonho. Ser locutor? Locutor. Fiz um teste na Rádio Nazaré. Não foi na Vera Cruz, não, né? Não. E viva o jogo. Não foi na Rádio Vera Cruz, foi na Rádio Nazaré, que deve ter durado uns 3 anos. E tive um diagnóstico fatal. Por parte de quem formulou o teste. Mas você pensava ser um locutor esportivo, um locutor de variedades? Na época não se fazia teste, eu acho que para locutor esportivo. Era locutor comercial. Comercial, né? E a pessoa achou que a minha leitura era escorreita, muito boa, mas disse, você tem o pior tipo de voz. Nossa. Quantos anos você tem? Eu disse, vou fazer 18, eu estou com 17. Você tem o pior tipo de voz, que é a rouca, Expedito. Não muda nunca, você vai morrer assim, com a rouca. E eu já me tratei com uma pessoa especialista nisso, e ela disse que não, que era má postura da minha voz.
Mas eu fico mais com o Lustosa, filho, que fez o teste comigo, respeitando a doutora. Fonoaudióloga, né? Fonoaudiólogo, isso mesmo. Então, assim, eu depois tentei entrar nesse ramo do esporte na Rádio Guajará. Quando a Rádio Guajará ficou com uma equipe fraca, o Jaime Baixo saiu, o Luiz Soeiro saiu, os maiores nomes saíram. E um amigo meu que puxava fio no campo disse: tu que gosta tanto de esporte, por que tu não entras na Guajará agora? Então, mas eu não entrar, eu sei onde fica, eu vou à porta e entro. Agora ir para lá, não, um dia eu vou te apresentar. Fazer parte da equipe. Né? E me apresentou para a pessoa que ficou tomando conta da equipe, que era o José Teixeira, que já faleceu. Muita gente confunde, pensava que era o Carlos Sidon, e não era o Teixeira o segundo locutor da rádio. E o Teixeira, sem me dar muito papo, disse: senta aí. Era um jogo que ia ter na Curuzu entre Júlio César e, se eu não me engano, o Remo ou o Paysandu. E eu fiquei e disse: olha, se eles não usavam, nesse tempo, locutores ponta de gol atrás do gol. Ficava todo mundo na cabine. Ele disse: se o Abias Almeida, que era o outro auxiliar dele, não aparecer, você fica e eu vou te testar. Quando o juiz vai apitar o jogo, o Abias chegou. Olha só. E aí ele disse: Expedito, você sai, que o Abias chegou, e eu saí. O dono da posição chegou. E saí de vez para nunca mais voltar. Pronto. Então, talvez a minha paixão pelo rádio... Não, eu gosto muito de rádio. Eu era um ouvinte de rádio, de levantar até dormir ouvindo rádio. Mas você ouvia as 3 rádios? A época Liberal, Clube, 4. Marajoara? Não, eu comecei sendo, quando garoto, ouvinte da Rádio Clube, que era uma rádio que tinha tudo, como a Marajoara também tinha. Regional, radiatores, comediantes, radioatrizes, cantores, cantoras, sonoplastia, não sei o que mais. Enfim, era uma coisa, uma rádio, as rádios tinham mais de 10, digamos, setores de atividade. Né? Então, eu sou dessa época. Depois de muito tempo, as 2 emissoras inauguraram quase ao mesmo tempo. No final, a radiodifusora, que depois passou a ser Liberal, inaugurou em outubro de 60 e a Guajará em dezembro de 60. Todas as 2 próximas, né? Com programações totalmente opostas, sendo uma de um dono político e a outra de outro dono político. Eram adversários, mas uma não imitava a outra, nem procurava dar resposta para a outra. E hoje, qual é a tua realidade como ouvinte? Como é que hoje você ouve rádio? Não ouço rádio. Não. Só na hora do futebol. Eu acho assim, José, e aqui eu vou pedir desculpa para o meu amigo Guilherme Guerreiro, por quem eu tenho uma admiração e sabe que eu não sei definir. Não existe, não vai mais existir esse rádio que você ainda pegou. Esse rádio que o Guilherme Guerreiro disse aqui e que eu dizia quando andava pelas minhas andanças, força de expressão, minhas andanças pelo Brasil todo, eu dizia assim, em Belém, eram 2 coisas que eu dizia. Em Belém tem uma boate que só termina quando não tem mais clientes na casa, que era o Lapinha. E tem uma rádio que tem 25 integrantes. Não tem, porque nem rádio do Rio, nem São Paulo consegue ter isso. 25 integrantes, não tem. Hoje eu acho que o rádio novo, no máximo, comporta 5 integrantes. O rádio novo, o novo modelo, é esse que vocês da Rádio Web estão... É um locutor que aparece, um comentarista que aparece no vídeo, isso sim. É uma equipe mais enxuta, não, né? Mas com imagem, eu sabendo quem está transmitindo, eu vendo quem está comentando, eu sabendo quem está... Uns levam o informante do plantão, outros preferem levar um repórter. Então, essa rádio de 20 não sei quantos, acabou. Não existe mais? Não vai existir mais. Tal como você me perguntou sobre o jornal impresso, não vai existir mais.
Não tem. Então, hoje, para você, o modelo é uma equipe cada vez mais enxuta. Enxutérrima. No esporte, né? A tendência é a televisão aderir em transmitir o futebol. E todo mundo ir para o tubão. Pronto. Tubão. Acabar esse negócio de direto, em loco, lá no gramado. Não, não é preciso. Você vê que hoje já acontece com... Infelizmente, porque reduz o mercado de trabalho, infelizmente. E nós tivemos a participação aí do Valdo. E o Valdo, dentre muitas funções pelas quais se destacou e se destaca, foi a de mestre de cerimônia, né? E essa função mestre de cerimônia hoje nos estádios praticamente não existe mais. Praticamente não existe mais. Hoje se faz tudo do estúdio, né? Antigamente você ia lá para o Mangueirão, para Curuzu, para o Baenão. O jogo 4 da tarde, o mestre de cerimônia abria a jornada 1 hora, 2 horas antes do jogo. 3 horas antes de começar a partida. Eu fiz muito isso pela Liberal, inclusive na companhia do Valdo Souza pela Rádio Clube, eu pela Rádio Liberal, o Nildo Matos pela Marajoara. Eu lembro. E era um charme isso, né? Você ia lá para o centro do gramado, aquele solzão de 1 da tarde, você abrindo a jornada. Hoje não existe mais isso. Eu fui representar a CLEP num congresso em Teresina e eu era talvez o único jornalista da mídia impressa a participar do congresso. O resto tudo era rádio e televisão. Mas como eu sou um tagarela incansável, eu não paro de falar, eu ia lá para o microfone, então todo mundo pensava assim, mas esse cara não pode ser de jornal, né? Porque isso é que mais formula a pergunta, que mais vai para o lado. E no dia em que encerrou o congresso, o presidente da, então, a CLEP de lá, de Teresina, avisou para o auditório na véspera, olha, amanhã, cada um que veio representar a sua cidade vai ser inquirido a respeito de alguns assuntos. Não mesmo a pauta para todo mundo, não. Cada um. Aí, quando chegou a minha vez, o cara perguntou assim, Expedito, é verdade que em Belém só se fala em futebol? Isso, eu acho que a gente pode até botar, ou vice-versa. O futebol só se fala em Belém. Mas é verdade que... É verdade, tudo que você for perguntando sobre futebol é verdade. Começa 7 horas da manhã, já tem um programa, 10 horas da manhã já tem outro, meio-dia tem outro, 3 horas da tarde. No dia do jogo, acho que assim, antes do dia começar, já se está falando, principalmente se for um reparo. Quando eu estou nisso, eu estava com viagem marcada para ir para São Luís, que eu ia aproveitar um final de semana, uma sexta-feira. Eu iria passar sábado e domingo e voltaria no domingo à noite, porque eu já era do Tribunal de Contas do município, eu já estava como procurador. Quando eu estou me despedindo, entra uma equipe da TVE, que era TV Educativa. Não sei se daí existe essa rede. E o cara perguntando assim, eu com uma maleta já na mão para ir para o aeroporto. Quem é Expedito Leal? Ele está falando com ele. O senhor vai dar uma entrevista para nós agora? Não, não posso dar entrevista, porque eu estou saindo para pegar o avião. Não, mas pelo amor de Deus, o senhor tem que dar essa entrevista. Me levaram para uma biblioteca do hotel. Eu fui para a biblioteca do hotel. Essa entrevista era uma entrevista que ia passar num programa de domingo 1 hora. E o cara abriu perguntando assim, é verdade que vocês têm um programa que ganha o Bom Dia Brasil da Rede Globo? Eu disse, um programa de esporte que ganha. Era o Camisa 13. Nesse tempo ganhava em audiência o Bom Dia Brasil. Não é Bom Dia Brasil, o primeiro programa da Globo, como é o nome? Da Globo Bom Dia Brasil. Era o Camisa 13, que, se eu não me engano, já era apresentado pelo Zaire Filho. Eu disse, é verdade. E por aí foram as perguntas. Tudo assim, por que Belém? Se era porque não tinha praia. Eu disse, pode ser diferente do Nordeste. Onde o Nordeste, com exceção de Teresina, é a única cidade que não tem praia na capital. Né? O resto tudo tem. Pode ser por isso. Mas o paraense é tarado. Daí que eu escrevi esse livro do Repá, mais no aspecto pitoresco. Eu não quis escrever história do Repá. Livro do Repá, olha aqui o livro do Repá. O livro do Repá, ele conta fatos pitorescos.
Travessia, a única sigla do Norte, não tem Bavi, Atletiba, Rivalidade gloriosa. Fla-Flu. Então, esse Repá. livro é só contando fatos pitorescos. Travessia, esse negócio. Fulano vai atravessar. Nunca vi isso em parte nenhuma. Né? Coisas do Pará, né? Esse livro do Remo é o livro do Olha, Centenário. aproveite e mostre você para a câmera aqui. Você que é Não, o escritor, é você que tem que mostrar. Eu estou até pegando já errado. Esse foi o livro Mostra pra câmera. que foi, Pega aí, câmera. foi colocado à venda através da Levanta Extra só mais um pouquinho Farma, aqui, só mais um porque pouquinho. o patrocinador Aí. é o Yamada, conforme se observa assim na contracapa. Eu não comercializei nada, tudo foi feito pelo Yamada. Nunca... Tem esse outro aqui. Esse aqui não foi um presente da editora que mandou fazer nessa cor que foi que o Remo usou no seu centenário. Então, 100 essa aqui, anos de emoção. foi tudo para CBF, Legal. emissoras de rádio de fora, esse livro, 200 exemplares. Esse senhor, dono da Livraria Alves, acho que até falecido, me presenteou com os 200. Legal, tá aqui os livros. Vamos Esse aproveitar. aqui, o memorial, Estamos na parte dos livros aqui. o memorial da CLEP, que você já mostrou. Certo. Esse livro do rádio, que é o livro que contém... Eu escolhi, dei ênfase aos comunicadores, que eu acho que eles quebram uma fase do rádio impostado, Aqui, Alex. do rádio que era tudo com script. Expedito Leal, tá aqui o Rádio Repórter. Aí eu resolvi colocar o Miss Silva, Haroldo Caraciolo, José Travasso, O Ronaldo... microfone aberto do passado. Aqui, que muita gente confunde, não é a história do Diário do Pará. Um jornal de campanha. É porque Aí, era avançar um pouquinho aí, Expedito. como Aí, se aí. dizia que o jornal seria apenas para a campanha de 1982. Então, aqui na contracapa, a primeira sede fica na Mundurucus com Tupinambás, né? E hoje funciona no prédio. Mas esse livro fala de todos os jornais de Belém, não fala só do Diário do Pará. Eu vou contando, não a história de cada um, mas as suas fases críticas, agonizantes, porque acabaram, como acabaram. Isso Legal. aqui. Isso aqui. Aqui, Gisiel, eu trago para você o primeiro exemplar do Diário do Pará. O primeiro exemplar Nossa, do Diário. cuidado. O primeiro exemplar do Diário do Pará é esse. E aqui, eu era o editor de esporte do jornal, essa coluna Alambrado, onde se lê o nome Expedito Leal. Eu que assinava a coluna do jornal. Alambrado. Um bom jogo? Uma pergunta aí. Eu faço uma pergunta. Era para Paysandu e Ituna, se eu não me engano, que iam jogar. O jornal da CLEP, na época do Ferreira da Costa, você pode mostrar esse jornal, eu resgatei a memória. Muitos locutores, tem aí o Edgar Delgado, que foi um locutor do passado, o Júlio Salles, que também aparece aí. Mas aqui eu faço questão de mostrar... Aqui, mostra aqui rapidinho para a câmera, que nós ainda temos as perguntas aí. Vamos pegar aqui, Alex. Aqui a capa, Jornal da CLEP. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui. Essa menina, eu acho que o Getúlio conheceu, essa moça que está aqui na capa, né? Olha, essa aqui é Daiane Balbinot, olha só, rapaz. Não, essa aqui, a do Pega Getúlio. aqui. Deixa eu ver o nome dela aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui, Ana Alex. Carla. Ana Carla. Aqui, Daiane Balbinot, aqui no cantinho. Ana Carla, né? Eu te conheceste. Aqui, José, Olha, Paloma. Paloma grande Cavoar. repórter. Hoje em dia apresenta o Jornal da RBA, né? Esse é o tabloide que a província lançou em 1974, você vê a data. Está aqui meu nome, a primeira vez que eu assino, Expedito Ribeiro. Ah, tá aqui. Apito Final. Era a coluna. Aqui. Aqui, Diário do Pará, a mesma pessoa, Getúlio, coincidência. Aqui. Eu escrevi durante muito tempo uma coluna semanal, mesmo depois de sair do jornal. Bom, deixa eu aproveitar para mostrar as revistas. Aqui as... Pela ordem, vem o primeiro número da revista Globo, número 1, é esse. É muita revista, meu irmão. Olha aí. É O muita Urubu história. que morreu esse ano, Urubu, está na capa. Tá na capa. Algoz do Remo. Algoz do Remo.
Aqui vem a gol, e aí eu vou talvez melindrar alguns torcedores do Paysandu. O que diz aqui? Você está lendo aqui. Os 7-0 foram a sobremesa de Palmério. Foi o goleiro do Paysandu. Bom, então eu vou lhe mostrar o Palmério. Tem uma pessoa que é do meu grupo do Face e diz que existe, eu nunca vi, o time do Paysandu que deu de 7-0 no Remo. Deu de 7-0? Deu de 7-0. Ninguém diz que não deu. Está aqui, 7-0. Palmério não ia jogar, mas vieram buscá-lo. O que aconteceu? O titular era o Simeão, que era um goleiro pouco mais alto do que o Getúlio. E o Palmério, ao contrário, era um menzarrão. Então, as fotos que publicam como sendo do 7-0 não foi. O Simeão não jogou nesse dia. Quem jogou foi o Palmério. O Palmério está aqui com o jornal, mas não tem o time do Paysandu. Olha essa revelação aí. Está aqui. Este era o Palmério. Tá aqui. O filho dele morreu, que ia escrever a história do centenário do Paysandu. Morreu há uns 3 meses, o Palmério Dória. Certo. Então, nem quando nós tínhamos a revista, nós mandamos entrevistar, no mínimo, uns 5 jogadores que jogaram nesse jogo. Nenhum tem a foto do Paysandu. Mas tem um amigo meu que é do meu grupo do Face, diz que o Soiá, que mora na Vigia, teria um jornal, mas que o jornal, aliás, a foto, mas que a foto está deteriorada. Aí ele postou para mim ver um borrão. Aí eu mandei dizer para ele, diz para o Soiá ou para a família do Soiá me mandar essa foto que eu levo na casa do fotógrafo e restaura. Não tem. Eu vou explicar o que deve ter acontecido. Em 1945, evidente, eu não estou falando aqui, é que o Expedito, tu já estava vivo, tu já eras de jornal, não, longe de mim. Não sei nem o que se falava em 45, mas o Brasil estava em guerra. Os jornais, o Getúlio não alcançou esse tempo. Eles mandavam bater foto, todo jogo batia-se foto dos 2 times. E o que vencesse saía no outro jogo. Hoje você tem dificuldade de encontrar na biblioteca do Centur fotos de time porque os jornais não publicam. É cafonice, é brega, não se usa mais. Então, nenhum jornal dos que eu já pesquisei, e que o Ferreira da Costa, que é um pesquisador, e diga-se de passagem, simpatizante, para não dizer torcedor do Paysandu, nunca publicou. Eu já disse para ele, Ferreira, não publica foto com Simeão que ele não jogou. Não diz que é o time do 7-0, que não tem. É Palmério, está aqui, está escrito. Né? Palmério não ia jogar, foram buscá-lo em casa. O Simeão adoeceu, não tem foto. Então tá aí. Eu desafio, estou lançando um desafio. Terei o maior prazer de publicar no meu blog, no Face, se vivo estiver, se alguém mandar. Uma vez um cara estava na Rádio Marajoara apresentando um programa desses dominicais e disse, nós estamos aqui com fulano de tal que trouxe uma foto do time do Paysandu dos 7-0. Na mesma hora eu telefonei para Marajoara. Pede o endereço dessa pessoa, que eu quero que ele venha comigo, traga essa foto, que eu teria um imenso prazer. Não veio. Não deu endereço. Está lançado o desafio. Está lançado. Está lançado o desafio. Quem tiver aqui os livros do Remo, isso aqui é Asgol também. Poxa, outra fase. Essa fase, a revista já era minha. O Edson colocou, o único goleiro que colocou o Dico no gol. 78, ano 78. Aqui. Você vê aqui atrás, olha. Olha aqui, pessoal de rádio. É daí que vem Joércio Barbalho, era repórter volante da Rádio Liberal. Ainda pegou ele, Getúlio? Pegaste o Joércio? Deixa eu ver quem está. Aqui já não tem mais atrás do gol. A época do Joércio. Aqui eu terminei, já não tinha mais. Legal. Bom, aqui o Ivo Amaral é que estreia. Olha aqui. Quem Olha estreia só. Atrás do gol. Ivo Ivo Amaral. Amaral. O Vou Remo. mostrar esse registro aqui do Ivo Amaral. Talvez Atrás eu do não gol. tenha trazido a revista do Remo Tetra, aí tem Remo Penta, o Remo, quando foi 100% campeão, Super Remo, que levantou 8 títulos numa década,
uma década. Mostrando Essa revista todas foram editadas por mim. E para Outra aqui, Super Remo. Olha só, 8 títulos, o Remo tirou numa década. fantástico isso aqui. Tá aqui, ó, o Remo Tetra, eu acho que é essa aqui. E o material do Paysandu aí? É essa aqui, que eu sou remista. E Mas você escreveu do Paysandu. Um presidente do Deixa Paysandu eu ver disse que é aqui. mentira, que eu nunca tinha escrito o livro do Paysandu. Aí tu vê no expediente o meu nome, Expedito Leal. Isso aqui, Remo Penta. Remo Penta. Quero ver o ano dessa revista aqui. Essa aí é 1980 e 81, Paysandu foi bicampeão. Tá aqui, olha. Para quem tem dúvidas de que Expedito Leal escreveu Aí algo eu vou sobre o Paysandu, explicar. tá aqui. O dono da agência de publicidade que me encomendou essa revista, vocês conheceram o Nonato Santos, lançou a revista com um mês depois. A culpa não é minha. Né? Mas foi escrito. Mas foi escrita. Tá certo. Aí, estou mostrando. Que bom. Aqui, eu tenho o prazer de dizer que eu dei com exclusividade para Paysandu na Bombonera. Eu, através do jornal Deixa eu ver. Olé, e usei o lance para servir como intermediário. Botei exclusivo. Me custou, foto na aqui época, do essa Papão. foto, 2002, R$200. 2002. Tá aí, Fechar o ângulo. Paysandu aqui, né? na Bombonera. Aí eu vou te contar quantas revistas eu Mais vendi aqui. dessa. Tá. O Getúlio estava comigo, está de prova, para eu dizer. Agora mostra a contracapa. A contracapa, tá aqui. Tá. Aí o cara, as meninas que vendiam a revista no Mangueirão, me dá essa revista, olha aqui. A menina dizia, o Paysandu na Bombonera, me dá. Aí, não, tá aqui. Com Remo eu não levo. Olha só. Aí os do Remo, me dá, olha o Remo, bacana. Aí o Paysandu aqui, não não quero. levo. Pronto. Não. Mas que Eu vendi 300 revistas. Poxa, 300, a rivalidade exacerbada. Não tem jeito. O Repá, as pessoas não querem É o ler. Repá mesmo. O livro do Repá só vendeu através da Newstime, que era uma livraria. Nas bancas não vendeu quase nada. Ô Alex, vamos continuar aqui com a tela, rapidinho, por favor. Vamos continuar com a tela aqui, que o vasto Para você, material... Gisel, um abraço ao Espírito Leal. Gisel, você está recebendo hoje aí um dos maiores, um dos melhores jornalistas, não só esportivo, já trabalhou em vários segmentos, Espírito Leal, a quem eu considero meu padrinho jornalisticamente falando. Poxa, foi ele que me indicou para o Jornal Liberal em 1978. Agradeço muito ao Expedito, agradeço primeiramente a Deus, tudo que consegui na minha vida de repórter, de profissional da imprensa esportiva. Mas agradeço muito também a esse que chamo meu padrinho. Meu padrinho, hoje, o senhor voltaria a me indicar para trabalhar no Jornal Liberal? Que pergunta é essa, hein, rapaz? Passado todo esse tempo aí... Eu tenho que ser sincero, não. Porque os jornais estão acabando, você já está com uma certa idade. Hoje não daria, né? Hoje eu não faria. Getúlio é meu amigo e irmão. Ele sabe disso, eu tenho uma consideração muito grande por ele. Foi meu repórter, e eu não gosto dessa expressão, foi repórter de onde eu trabalhei. Eu indiquei ao Liberal, através do saudoso Pedro Pinto, e quando o Getúlio me disse que estava trabalhando lá, eu fiquei assim, sabe, eu vou fazer uma declaração que ele está aqui ao meu lado, de todas as pessoas que eu já trabalhei, e que eu posso dizer assim, eu revelei, não revelei, mas eu tenho muito orgulho de o Getúlio ter ido para o Liberal, porque eu sei quem era Saleal, para dar um aval, para dizer que concordava, que ele trabalhava, e ele diz que quem o apresentou disse, olha, ele trabalhava com o Expedito Leal na Gol, e isso teria pesado a favor do Getúlio. Eu digo que não, o que pesou foi o talento do Getúlio. Sabe? Quando a gente tem talento, a gente demonstra, tem que demonstrar, tem que comprovar. Não foi o Expedito que mandou, quem mandou foi Jesus Cristo, não interessa isso. Você tem que mostrar que você é o bambambam, que você entende, que você escreve, e o Getúlio escreve. Você pode até indicar, mas se a pessoa não tiver o talento, nada Getúlio, adianta, né? Getúlio já apresentou programa. Eu tenho revista aqui com ele, não sei se é essa agora. Essa é
Remo Tetra. Remo Tetra. Inclusive, ele está na história da rádio Vera Cruz. E viva o futebol. E viva o jogo. Está na história. O Debate Bola, que eu mencionei, né? Pô, esse programa aqui era fantástico. Debate Bola, agora o seu domingo tem mais esporte com o time do 4. Tavernar Neves, Edson Matoso, Expedito Leal. Reportagens Getúlio Oliva. 21h30 TBN, patrocínio Antártica, supermercado Que Preço. Olha que registro, hein? Oh, meu Deus, me perdoe fazer isso aqui na sua revista. É só para a câmera focar legal aqui. Isso aqui é dado, isso aqui é história. E o Debate Bola, o Pod Aclep está dando isso, né? Está escrevendo essa história. Que legal. É muito isso, José. Eu acho que uma coisa, eu vou usar um pouco de, como eu diria, indiscrição. Está aqui como surgiu o Fenômeno Azul. Fenômeno Azul. Através de um rapaz que escreveu essa matéria, do Lance, ele era do Lance. A verdadeira torcida fiel, campeão de bilheteria. Eu não grifei aí um negócio, fenômeno. A torcida azulina, como é chamada, é sem dúvida a mais fiel do país. Um verdadeiro fenômeno de paixão e dedicação pelo time do coração. Eu não estou desmerecendo o Paulo Cacheado. Eu quero fazer um parênteses. Desde ter adaptado aqui, Fenômeno Azul, eu não estou desmerecendo. Mas esse aí, quem usou o termo fenômeno, veja já o nome do rapaz. Está aí, aí aparece o nome dele aí. Leia aí, eu acho que está em cima, o nome dele. Fulano de tal. Tarará. Zé Gonçalves. Zé Gonçalves, do Lance. Enviado especial a Belém do Pará, né? Zé Gonçalves. Zé Aqui. Gonçalves. Tá? Então aqui está o criador. Não, eu quero que você entenda, Gisele, que eu não venho aqui para desmentir ninguém, para desfazer polemizar, de ninguém. né? Eu estou dizendo assim, eu acho que o Paulo Crachado também tem o seu mérito, né? Criou Fenômeno Azul, tal. Mas eu estou falando assim, quem escreveu Fenômeno, está aqui. Tá aí, é o registro. Mostrando. Mas o Cacheado também, poxa, o Cacheado criou tanta coisa, né? Aquela conversa dele com o Leão. Que escolheram a seleção do século. Leão. A seleção do século, mas está aí. O nome dos cronistas e cada um dando o seu time. Olha só quem participou desses votos aqui: Braz Chucre, José Lessa, José Simões, Edson Matoso, Jaime Bastos, Elton Salles, Moacir Calandrinho, Mestre Calá, Teodorico Rodrigues, Carlos Estácio, Sérgio Noronha, Ferreira da Costa, Eloy Lins, Zaire Filho, Jônios Tavares, Edgar Augusto, Jurandir Bonifácio, Paulo Cecim, Cláudio Guimarães, Expedito Leal, Carlos Castilho, Ivo Amaral. Meu Deus do céu, muita gente. Poxa, Expedito. Eu trago isso aqui. Fantástico também. Esse teu baú aí. Olha aqui. Não fui eu que escrevi isso. Mostra aí para a câmera. Isso aqui saiu no Diário do Pará. Aí, tá? Volta mais um pouquinho para cá. Isso, aí. Tá? Aí aqui, complimenta-se. Quer que de Remo? Deu de 7. Não, mas segundo... Mas com o segundo quadro. Não fui eu que escrevi isso, não. Isso Remo deu de 7, mais com o segundo quadro. Tá. Isso aqui. Aí saiu na edição do Diário do Pará, do dia 23 de julho de 1995. Eu já nem estava mais no jornal. Então, tá aqui. Aí tem uma charge, 1926, né? Tá. São essas coisas que eu acho que uma pessoa como eu diria que Sérgio Noronha, Antônio José, faleceu esse ano, você não conheceu, né, talvez. Não. E Ferreira da Costa, substituímos Edir Proença, Nilo Franco, Imar Nunes, com quem o Getúlio trabalhou, Laurestino Soares e está faltando um. Imar, Laurestino, Edir, Nilo Franco. Esses eram considerados chefes de página.
Era uma página, cada jornal dava uma página. Folha do Norte, Folha Vespertina, A Província, A Vanguarda, O Liberal. Eu, por exemplo, me considero pupilo do mestre Calá. Foi com o mestre Calá que eu comecei. Na província, eu era da revisão, mas por um acaso eu fui cobrir um repá, cobri um treino do Remo. E daí passei a ser colaborador do esporte. Depois fui para o Liberal. Mas sempre fiquei ligado ao esporte. Mas já exerci as mais diversas editorias. Já fui editor-geral do Diário do Pará, sabe? Então, eu acho assim, José, o Ferreira da Costa se dedica a uma coisa que eu acho de muita importância, a pesquisa, né? O Ferreira, ele é meticuloso, como eu já lhe disse. Pesquisador. Né? A súmula, o nome do juiz, o nome do bandeirinha, a renda, o público, não sei, eu não tenho saco para isso. Ele é o Ferreira Data. Né? O Ferreira, e pronto, melhor ainda, Ferreira Data. Eu já sou do outro lado. Eu gosto das revistas, eu escrevi sobre o Repá. O Repá foi um sonho meu. Eu tenho que deixar alguma coisa do Repá. Me preste aqui só um instante o livro do Repá, que eu vou ler só assim um prefácio para você ver assim por que eu escolhi certas coisas. Eu achei assim, o Repá, todo mundo fala no Repá. O Clássico Rei. O Clássico Rei, dizem que esse título pertence ao Ceará Sporting versus Fortaleza. Não sei, mas chamava-se assim. A Primeira Guerra foi o primeiro Repá. Os mestres da bola, os grandes treinadores. Gentil Cardoso, quando veio para Belém, todo mundo não acredita. 2 nomes que ninguém acreditava. Gentil Cardoso, que veio para o Paysandu, e Carlos Castilho, goleiro, que foi do Paysandu. E todo mundo dizia que era blefe, que era fake news, como se diz. Quando que o Gentil vem treinar Paysandu? Quando que Castilho vem defender Paysandu? E foi aqui que o Castilho começou sua carreira de técnico, porque ele foi um ano jogador e no outro ano ele foi técnico. Os mestres da bola, né? Paredros, Próceres e Cartolas. Era como se chamavam os dirigentes. O Paredro, fulano de tal. O Prócer, fulano de tal. E depois os Cartolas de hoje. 40 e quarentinhas. Olha só, a árvore dos 40 começa com Lebrego, que foi jogador do Paysandu durante 12 anos e jogou no Vasco. Pai do Quarentinha, que foi do Botafogo, que foi da seleção brasileira. Não tem nada a ver com o maior 40 do Paysandu, que é o 40. É o 40. Que é o 40. Mas tem a ver com o Valmir, que foi para o Remo com o nome de 40. Surgiu no Paysandu e foi para o Remo. E um outro jogador que pouca gente lembra, que era o Hércio, que começou na base do Paysandu com o nome de 40. Sabe? Então, esses 40 e quarentinhas abundam no futebol paraense. Depois tem Leão versus Papão. 2 jornalistas deram essa denominação. Um pelo Paysandu, Everardo Guilhom, que denominou de Papão, foi ele que denominou de Papão, e o Edgar Proença, que denominou de Leão Azul. Certo? A sigla do Norte, ninguém, só tem nós no Norte. E no Nordeste, o Bavi. O resto é Atletiba, é Fla-Flu, não sei, internacional com o Grêmio, eu acho que não tem. Sabe? Então, é uma honra para nós termos uma sigla, na verdade. 7-0 para lá e para cá, porque o Remo diz que deu de 7-0 também no Paysandu no segundo jogo. O jogo das palavras, que é muito interessante, que são frases do Neném Prancha, do João Saldanha. Você criou uma roupagem, né? Isso. Uma roupagem. Travessias, que eu já lhe disse, que não tem em outro lugar. Verdade. Né? Travessia. Campeonato Paraense, grandes feitos, títulos e conquistas. Quem pode negar que o Paysandu foi? Eu digo, como remista, se o Paysandu passasse pelo Boca Juniors, ele seria o campeão. Com certeza. Eu conheço o Paysandu.
Eu sou remista, mas eu conheço o Paysandu. Ninguém conhece mais o Paysandu do que o remista. E Eu- ninguém conhece mais o remista Do do que que o Paysandu. É isso mesmo. Pronto, você encurta as palavras disso tudo. E eu vou lhe dizer outra coisa. Ninguém conhece mais. Você quer saber da vida de uma pessoa tranquila, levantar a ficha de uma pessoa? Pergunte ao vizinho dessa pessoa. O vizinho sabe de tudo. Ainda mais quando tem aquela câmera, né? Os dois ídolos, como não poderia deixar de ser, o 40 pelo Paysandu, que ainda está vivo, graças a Deus, e o Alcino. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, que me perdoe, eu falava muito isso na Liberal, que me perdoem os remistas, que me perdoem os bicolores, mas a maior torcida do futebol paraense é a torcida da Tuna. Não, eu vou contar uma parada para você. O coronel, fundador da Federação Paraense de Futebol, era presidente do Esporte Clube Belém. Ele era, assim, um coronel, digamos assim, não brincalhão, mas também não tão sisudo. E o pai do... Oh, meu Deus! O Miranda Sobrinho, pai do José Ângelo. José Ângelo, se encontrava presente representando a Tuna. Alguém lá representando o Remo e alguém lá representando o Paysandu. Aí o coronel Barbalho vira e diz assim: eu sou carioca, parece que ele era carioca ou gaúcho, e tenho uma dúvida. Qual é mesmo o time de maior torcida daqui de Belém? Aí o Miranda Sobrinho disse: a Tuna. Aí deu um branco, eu estava cobrindo pelo liberal. Aí deu um branco assim, o presidente do Remo olhou para o do Paysandu, aí o Miranda Sobrinho, ele era assim, reverente, sabe? Irônico, aí disse assim: eu vou já explicar, coronel. Quando joga Remo e Tuna, a torcida do Paysandu torce com nós. São duas torcidas, né, coronel? A da Tuna e do Paysandu contra a do Remo. Quando a gente joga contra o Paysandu, a torcida do Remo é a nossa. Então são duas torcidas contra Duas torcidas. Então é a maior torcida, o senhor concorda? Aí o coronel deu uma gargalhada. É verdade. Dizia assim: só o senhor para me fazer rir assim. Ô Alex, vamos abrir aí a tela para a gente finalizar? Nós temos que ter aí... Amigo Expedito Leal Ribeiro, Falamos tanto nele, ele um aparece. dos grandes magnatas da nossa CLEP em toda a sua história, fez para você e quer para mim responder. Eu vou responder agora. Ele perguntou, dentro dos 9 anos em que dirigimos a CLEP, que ele também estava junto, participava, qual teria sido a maior obra realizada. Quero dizer para o nosso amigo Expedito Leal que foram tantas obras que nossa diretoria, nosso Conselho Deliberativo, fez lá na CLEP, fica até difícil enumerar uma só. Mas podemos destacar como a construção de mais 1,5 metro de altura no muro que circunda a CLEP, que era só 2 metros de altura. Um cara de noite vinha, pulava o muro e ia roubar lá a CLEP. Nós aumentamos para 3 metros de altura, reforçamos toda a estrutura, rebocamos tudinho, pintamos, ficou uma maravilha. Essa é uma das obras que nós fizemos lá, de relevância. Também os tubos lá que nós fizemos, a drenagem, que a água que vinha lá da BR-316, quando chovia forte, corria toda para dentro da sede da CLEP. Ficava lá uns 30 centímetros de altura de água, ficava um rio todo alagado. Nós acabamos com isso. Nós fizemos um convênio com o governo do estado, o governador era o Simão Jatene, e quero destacar a participação do nosso amigo aclepiano, Pio Neto, que na época ele era deputado estadual, que foi quem conseguiu, com seu prestígio político, junto ao governo, junto ao governador Simão Jatene, os recursos para essa obra. Então nós canalizamos todinha a água que vinha lá da BR,
drenagem, uma drenagem com tubos de concreto, como se vê aí nas fotos, e desviando toda aquela água para a lateral e dando o encaminhamento para ela depois da CLEP. Entendeu? Essa foi outra obra relevante que nós fizemos. Destacar também o galpão, que temos lá o galpão, o salão de festa imenso, que todo ferro galvanizado, que tem mais de 10 anos, está lá em pé. Outra pergunta que o Expedito fez é por que eu não editei, porque não saiu o almanaque do centenário do Paysandu. Quero dizer que em 2014, quando o Paysandu completou 100 anos de fundação, eu fui contratado pelo Ambiri Glukpo para escrever o almanaque do centenário. Nós assinamos um contrato e o Paysandu, através dessa comissão centenário, me pagou tudo direitinho e eu entreguei todo o material, com fotografia, tudo. Agora, não sei por que cargas d'água, não houve condições do clube mandar imprimir essa obra. Então, ficou aí o material, né? Então, agora em 2023, eu lancei um livro sobre a história do Paysandu. Então, aproveitei aquele material do centenário e concluí os outros anos, e o livro saiu, está nas bancas, a história do Paysandu, com 476 páginas. Legal. Um memorial muito portentoso, e está nas bancas de revista, à venda a R$50. Então, acredito que estão respondidas as duas perguntas que o Expedito Leal... Essas perguntas, o Expedito, você fez a ele no programa passado, mas nós tivemos uma situação técnica que impossibilitou dele responder, e ele está respondendo aí agora, aproveitando o Ferreira da Costa. Tá, eu vou colocar os pingos não existem. Não concordo quando o Ferreira não inclui como a sua grande obra o Congresso da Abrace. Por quê? Porque a CLEP é de 1900... Mas ele citou aí os Congressos da Abrace. Congresso da Abrace. Então, para mim, foi a maior obra dele. Quando o Ferreira assumiu, eu disse para ele assim, Ferreira, marca a tua gestão por algo diferente, algo inédito, algo que a CLEP ainda não fez. Qual seria? A realização do Congresso da Abrace em Belém. Abrace, a gente fala muito em Abrace. Associação Brasileira... Produção, me fornece aqui, por coincidência, eu estou com 2 carteiras da Abrace aqui, e nós vamos falar sobre a Abrace, que a gente fala muito em Abrace, né? Abrace, o que é Abrace? Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, é a Abrace. Estou aqui, inclusive, com a do Paulo Damasceno, que é lá de Cametá, 2 de Cametá, na verdade, do Paulo Damasceno, 2023, e de outro cametaense, que é do Ezequiel. Vamos chegar aí em Cametá. Associação Brasileira de Cronistas Esportivos. E lembrando que a CLEP também ela é filiada à SEB, que depois veio a existir, que é a Associação de Cronistas Esportivos do Brasil. É a mesma linha, confunde um pouco aí, mas tem a Abrace e tem a SEB. E o Ferreira fez esse congresso aqui, né, orientado numa sugestão de Expedito Leal. Não, eu não puxo brasa para minha sardinha para dizer que só foi realizado porque Mas você deu a sugestão. Não, mas tem por trás o Carlos Castilho, que se empenhou também junto ao não sei o que Maia, que era o presidente... Era o Aderson Maia. Aderson Maia, que era o presidente da Abrace. Fortaleza, ele é cearense, era cearense, né? Já falecido. Eu e o Ferreira viajamos para São Luís, para irmos defender num congresso da Abrace a sede do próximo congresso da Abrace, que seria em Belém. Certo. E o Ferreira, com raríssimo senso de oportunidade, assim, de pensamento
eu diria assim, fulminante, desfez algumas coisas dos que eram contrários, que eram pouquíssimos, né? Inclusive um locutor maranhense lá, que alegava que quando já era jogo na Curuzu, era ruim para transmitir, e que o pessoal do Paysandu não estava nem aí, não ligava, não alagava. E eu perguntei para ele assim, amigo, e que culpa nós temos, eu e ele, que somos inclusive da crônica impressa, que culpa nós temos isso, se vocês na Curuzu... Bom, então, esse congresso da Abrace, para muita gente da CLEP, era uma coisa impossível de ser feita. Se nós fôssemos atrás dos derrotistas, dos pessimistas, não teria sido realizado. Vocês têm ideias de dizer assim, quanto vocês vão gastar? Eu creio que deve ter sido o melhor congresso que a Abrace já realizou, foi o de Belém. Então, eu acho que sim. Para mim, foi a maior obra do Ferreira da Costa. Vamos lá para o livro do Paysandu. Quando o Paysandu completou, ele falou, né, 2014, né? Isso, nós foi estamos centenário, né? Nós estamos em 2023, são 9 anos, né? Bom, um jornalista que já morreu, que tinha uma coluna, chamado Guilherme Augusto, escreveu o seguinte: o Paysandu lançará o seu livro de centenário, que será escrito pelo jornalista Palmério Dória, que é filho desse goleiro né? dos 7-0. Tá? Palmério Dória era jornalista, escritor, morava em São Paulo, morreu esse ano, agora, poucos tempos atrás. Então, eu me encontrei com o Ferreira e fiz essa pergunta para o Ferreira. Ferreira, tu és o jornalista oficial do Paysandu, historiador, como muita gente me toma como sendo do Remo. Mas por que, quando chegou no livro do Centenário e escolheram outra pessoa, não nem citei o nome do Palmério, por que não tu? Ele disse, Expedito, eu vendi os direitos autorais para o Paysandu, das fotos, dos outros textos e tal. Bom, ele está dizendo que lançou esse ano, vou até atrás de comprar, né? Mas a minha pergunta não é sem fundamento. A minha pergunta não é sem fundamento. Na verdade, ele foi contratado, fez todo o trabalho, mas não lançaram, né, a obra, né, o trabalho. Quem ia escrever morreu e nem escreveu. Pois é. Então, está aí uma lacuna a ser preenchida. Expedito, muito obrigado, mas obrigado mesmo pela tua participação aqui conosco nesse podcast, Pod Aclep. Assim, é uma das entrevistas que eu acho que entra para a história dessa trajetória aí do Pod Aclep. Número 13, hein? Edição número 13. Obrigado mesmo. Eu acho que nós passaríamos aqui o dia conversando aí, porque a sua trajetória é longínqua e vai continuar. E o dia que você quiser dar um conselho ao presidente atual da Aclep, dê, viu? Ligue, passe uma mensagem, passe um zap, que o presidente atual da Aclep também gosta de receber conselhos. Obrigado, obrigado mesmo. Ô, Gisel, eu quero lhe dizer que um dia conversando com o Carlos Estácio, há mais de 10 anos isso, e veio à baila a presidência da Aclep. Quem seria o novo presidente, não sei o que e tal. Eu olhei para ele e disse assim, Estácio, deixa eu te falar uma coisa. A velha guarda da CLEP está com dificuldade de entender que é a velha guarda da CLEP. E quando a gente chega a ser velha guarda, a gente tem que lembrar que tem a nova guarda, que é a que sucede. Que um dia essa velha guarda já foi a jovem guarda. Isso, que depois a nova guarda vai ser a velha guarda. E assim segue. É a sucessão da vida, né? Nós não podemos querer que só um naipe de pessoas se torne dono de uma entidade, né? Verdade, só ele sejam perpetuamente cabíveis ou competentes para dirigir aquela entidade. Não, não é isso. Pelo contrário, fico eu satisfeito de vê-lo, não porque você me trouxe para gravar esse podcast, que eu havia até dito para o Getúlio que não gravaria, mas depois eu lembrei, e eu estou aqui, você fez uma menção agora muito boa. A história, a memória, essa é que se transmite, não é Expedito Leal, não é
Nilo Franco, não foi Edir Proença, não foi Imar Nunes, não é Getúlio Oliva, não é Gesiel Lima, não é Guilherme Guedes, não. O que se transmite é a história que fica, a história que aconteceu, a história que passou, a memória. E essa você soube muito bem preservá-la nesse projeto chamado Podcast da CLEP. Muito obrigado. Desculpe até se eu entrei em outras searas que não deveria entrar, mas que eu tive necessidade de fazer esse desabafo. Quem sabe não é o último. Quem sabe não é o último. Não, eu admito. Sabe? Eu sou muito realista, eu não sou pessimista nem otimista. Você agora que passou dos 80. Eu sou realista. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: o que fica no que está escrito, não é isso? Agora eu puxei ali o Palmério, que foi o goleiro do Paysandu, né? Isso e mesmo. O Palmério não está com a foto do time do Paysandu, né? Eu mostrei para você, porque muitas vezes as pessoas escrevem assim na minha página do Facebook: você é um remista fanático, você não entende as glórias. Não entendo. Acabei de dizer, se o Paysandu passasse pelo Boca, provavelmente seria o campeão da Libertadores, porque eu conheço a flama. Eu conheço a raça, como você diz, o remista conhece os bicolores conhecem os remistas. Então, não estou aqui. Eu, antes de tudo, eu costumo dizer assim: quem me vê no estádio torcendo, diz assim, cara não é cronista, nunca foi na vida dele. Quem me vê escrevendo, diz assim, esse cara não torce por ninguém, porque eu procuro primar pela isenção, pelo equilíbrio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado a toda a equipe técnica, obrigado a você que está acompanhando a gente. Quero incentivá-lo a se inscrever no nosso canal, a curtir, compartilhar e dar aquele like. Curta, comente, compartilhe, siga também a CLEP no Instagram, tá? A CLEP @oficial, Instagram da ACLEP. E agradecer a toda a equipe técnica. Ainda há um momento que parece que eu pronunciei Gesiel Lima. Desculpa também para o Gesiel Lima, não pensar assim claro. que é uma ofensa. Gesiel Lopes. A sorte que você não tem nada a ver com Luiz Lopes. Isso sim. Poxa, mas é meu irmão, gosto muito. É claro, o Luiz é gente finíssima, outro grande irmão, estou brincando. Tanto com Gesiel Lima como com Luiz Lopes, é brincadeira. Mas Gesiel Lopes. Legal. Não, tá, Gesiel, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço aí pro Xará, né? O Xará, o Gesiel Lima, gente da melhor qualidade. www.1b100.com.br, plataforma de cursos online na internet. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Pod a CLEP. Até lá. Tchau, galera.